Fundada em 1916 pela ativista feminista Margaret Sanger, a Planned Parenthood é uma instituição poderosíssima que oferece o que chama de aborto seguro e lucra em torno de 2 bilhões por ano, com a morte de mais de 280 mil bebês. Foram 8 anos. 8 anos recolhendo partes de bebês já formados. 8 anos separando órgãos, coando sangue e enchendo containers com pequenos corpos. Eu colocava as partes nos containers. No final do dia, empacotava ordenadamente todos os containers no gelo seco e os enviava para laboratórios. A essa altura, Abby já sabia que quanto mais inteiro estivesse o corpo, mais dinheiro ele valia. Em setembro de 2009, um médico pediu sua ajuda para segurar a sonda de ultrassom durante um aborto de um bebê de 12 semanas. Embora estivesse com a Planned Parenthood há 8 anos, Abby nunca tinha sido chamada para entrar na sala com os médicos. Sua função até então era o antes e o depois. Mas foi durante que abriu seus olhos para a barbárie. Segurei a sonda no abdômen da mulher para que o médico visse o feto na tela. Então vi a imagem do bebê chutando e tentando fugir daquela ferramenta de metal. Eu vi seus braços e pernas se moverem desesperadamente. O médico ligou a máquina de sucção e viu o bebê sendo rasgado no útero, a poucos centímetros de mim. O movimento seguinte foi o arranco súbito de um pezinho. A última coisa que vi na tela foi sua espinha dorsal passando pela câmera. Eu tive um impulso súbito de gritar, "Pare!", de sacudir aquela mulher e dizer, "Olha o que está acontecendo com seu bebê, depressa, impeça-os!". Mas assim que concebi essas palavras, eu olhava para minha própria mão segurando a sonda. Eu era um deles fazendo aquilo. Então Abby sentou e simplesmente ficou lá, parada, só sentindo a enormidade do vazio. Eu acabara de participar de uma morte. Não um procedimento médico ou uma solução cirúrgica para um problema da vida. Não o corajoso passo de uma mulher exercendo seu direito de fazer escolhas médicas sobre seu próprio corpo. Uma morte. A morte de um bebê sem defesa, sem direitos. Um bebê violentamente arrancado da segurança do útero, sugado para fora para ser descartado como um lixo de risco biológico. Este foi um momento de virada na vida de Abby. Foi ali que morreu Abby Johnson, diretora de uma clínica de aborto, e nasceu Abby Johnson, a ativista pró-vida. Hoje, Abby tem 7 filhos e luta incansavelmente para acabar com a crueldade que viu com os próprios olhos e por 8 anos sentiu com as suas próprias mãos. Ao descobrir a verdade sobre o aborto, tudo mudou. Todas as mentiras não existiam mais para Abby. Ela descobriu que há um coração batendo e um pequeno corpo se debatendo. Não importa o que tenham dito, a verdade é que o bebê sente tudo o que está acontecendo com ele durante o aborto. Ele sente a dor. E quando acabar o aborto, alguém vai ter que voltar e remontar o bebê que estava no útero. Alguém vai saber se era menino ou menina, e não apenas uma massa de tecido, um aglomerado de células. É um bebê de verdade que foi arrancado da vida por causa de mentiras. Abby descobriu que o ativismo pela legalização do aborto jamais serviu para a proteção das mulheres, mas para a criação de um império multinacional às custas de milhões e milhões de vidas inocentes. Alguns políticos, ONGs pró-aborto e a grande mídia forjam a ideia de que se trata de uma questão de saúde pública. Chamam o assassinato de bebês de interrupção da gravidez. Manipulam números de mortes em casos de abortamento clandestino. E nesse jogo de vida e morte, mais de morte do que vida, muitos apostam nessa narrativa e ainda levantam a bandeira do aborto. Como diz a própria Abby Johnson, nem todas as pessoas que são a favor do aborto são más. Elas apenas estão de olhos muito fechados para enxergar a verdade. Documentários e filmes vêm sendo feitos para revelar o que está por trás da indústria do aborto e como os procedimentos são feitos. Muitos deles não vêm para o Brasil ou são censurados antes de chegar nos cinemas.
A gente viu aí matéria na televisão, pessoas querendo fraudar as eleições para colocar pessoas com má intenção. Nós vemos aí há pouco tempo pessoas cursando medicina com atos obscenos, homens e mulheres, futuros profissionais dentro dessa área, e existem outras áreas também profissionais, acadêmicas, de formação, com diploma, com pessoas que têm algum tipo de distúrbio dentro desse contexto, que eu já falei no outro vídeo, de pessoas que têm uma ideologia diferente, um contexto diferente, vão estar auxiliando crianças e adolescentes. E se a gente pode fazer o bem e se omitir em fazer aquilo que se pode para melhor, diante de Deus é um pecado. A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, ele peca. Então, através do voto, você pode expressar a sua opinião, que tipo de sociedade, de profissionais, de jovens, que tipo de família você quer para a sua cidade, para o seu estado e, por que não dizer, para o Brasil como num todo. Então nós vemos pessoas que têm um contexto diferente de família, têm um contexto diferente sexual, que trabalham para exploração de crianças e adolescentes, ensinando as crianças, ensinando os adolescentes um contexto sexual fora do natural, que a Bíblia chama antinatural, um contexto que não é entre homem e mulher. E dentro desse aspecto, pessoas que abordam essa situação antinatural, elas têm contexto diferente para toda outra situação no aspecto de sociedade. Então, pessoas geralmente, como esses jovens, essas pessoas que tiveram atos obscenos em massa, que não foi só 1, 2, 3, mais um grupo, essas pessoas provavelmente têm recebido uma influência que é fora da influência da palavra de Deus, da influência de Cristo. É bem verdade que pessoas que passaram por algum tipo de abuso, algum tipo de situação político, não vai resolver o problema dessas pessoas. O único que pode resolver o problema de caráter, principalmente problemas dentro desse contexto, é Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Mas se nós buscarmos conhecer candidatos dentro desse contexto, pessoas que não têm esse tipo de desvio considerado na Bíblia antinatural, poderá ajudar essas crianças e jovens a superar os seus problemas dentro do contexto da palavra de Deus. Por isso, eu falei no outro vídeo que você busque se informar a respeito dos candidatos e você vote e participe para que você expresse a sua opinião no voto, se você é contra essa situação de jovens e crianças serem sensualizados, inspirados a um contexto antinatural daquele que Deus criou para homem e mulher, para prosperar e multiplicar, porque nós só chegamos onde nós estamos agora porque teve uma relação entre um homem e uma mulher que gerou a nossa vida aqui, eu que falo e você aí que ouve. Fora disso, nós não estaríamos aqui. Então, dentro desse contexto, pessoas que têm um ato antinatural, conforme as Escrituras, geralmente nega todos os outros fatos e pontos e características daquilo que a Bíblia ensina para o ser humano e para a família. Então você também é responsável tanto pela geração de agora como pela geração do futuro. Então você pode participar da educação de uma sociedade menos promíscua e menos inspirada a sensualizar crianças e adolescentes, participando dentro desse aspecto também, contribuindo, votando para candidatos que têm uma postura que está de acordo com as Escrituras
da palavra de Deus, porque aqueles que são contra, como eu falei em outra hora, eles têm aqueles em quem votam naqueles que eles acreditam ser o melhor para crianças e adolescentes, que dentro do contexto bíblico é o pior. Então a gente vê uma sociedade de jovens universitários formandos para a medicina, que serão os futuros profissionais e médicos em toda a área da ciência, da medicina, em todo o contexto, serão os profissionais de amanhã. E nós temos visto também na mídia muitos profissionais, bastantes profissionais da área da medicina, da saúde, tendo abusos sexuais, de violência contra crianças, contra mulheres, contra jovens e adolescentes. Eu acredito que não é esse o tipo de profissional que você quer para a sua família, para a sua criança, para a sua esposa, para a sua filha, para a sua irmã, e até no contexto também, no contexto masculino. Eu acredito que você quer médicos profissionais da área que trabalhem com profissionalismo e não com ideologia sexual fora do padrão que Deus estabeleceu para homem e para mulher, que geralmente é num contexto mais familiar, daquela raiz que Deus constituiu sobre a terra, sobre o ser humano. É bem verdade que há falhas em todo o contexto de famílias, ninguém é perfeito, mas ao menos pessoas dentro desse contexto da Bíblia, eles sabem que tem um que pode realmente nos curar por dentro, que é o Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Eu acredito que essa experiência dele com Deus e com a própria família dele podem contribuir para os jovens e adolescentes que trazem uma bagagem dentro deles, do meio social mesmo da família, que precisam de uma assistência psicológica, terapêutica, da ciência humana também, mas também precisam de uma assistência espiritual, de alguém que vai estar orando por essas crianças, alguém que vai estar orando por esses adolescentes, pedindo a intervenção divina e o milagre de Deus para curá-las de traumas que veio da infância por abusos, e eles possam ser profissionais que não transmitam promiscuidade, mas sim transmitam a palavra de Deus e também tratem da pessoa sem cometer abusos sexuais, a qual nós temos visto nessa sociedade, nesses tempos agora. Então nós queremos profissionais saudáveis, que tenham os princípios da palavra de Deus e tenham profissionalismo para exercer suas funções em qual áreas for dentro da sociedade. E para isso nós precisamos trabalhar já nas bases da infância dessas crianças, porque pessoas que têm uma ideologia diferente, um contexto diferente, antinatural, estão buscando trabalhar na infância das crianças, ensinando elas uma doutrina que é fora da doutrina daquilo que Deus deixou para nós prosperarmos e sermos felizes como família, como indivíduos na sociedade a qual nós estamos. É bem verdade que há pessoas que têm um contexto antinatural, e algumas delas têm até princípios conforme a palavra de Deus, ao menos no contexto de não explorar crianças e adolescentes. Mas esse aspecto realmente são exceções. Pessoas que têm preferência pelo mesmo sexo, mas ainda possuem uma postura social diante do próximo, da sua profissão ilibada. Mas nós sabemos que existe um movimento radical, que eles querem radicalizar, tirando os conceitos bíblicos e da palavra de Deus já na infância das crianças. E são pessoas assim que querem assumir posições e lugares onde eles podem trabalhar dentro da mentalidade dessa criança e desse adolescente, que já veio de certos traumas, que já veio de famílias, que já veio de uma situação de vício, que já veio de uma situação de abuso, a qual elas devem ser tratadas cientificamente dentro
da profissão terapêutica e psicológica, mas sobretudo dentro de um contexto espiritual, porque existem certos aspectos do ser humano que só Deus pode tratar, porque só Ele sabe discernir o espírito da alma. Somente a palavra de Deus, somente Cristo como único Senhor e Salvador da alma pode trazer essa mudança interior, sarando a pessoa dos seus traumas e dos abusos sofridos durante a sua infância e durante a sua adolescência, e não contribuir para o alargamento e o aprofundamento dos traumas e das frustrações que veio por uma má educação já na sua infância. Então, nós que cremos em Cristo como único Senhor e Salvador, nós sabemos que através da oração no nome do Senhor Jesus, Deus pode fazer um milagre na vida de adultos e principalmente de crianças e jovens. Repetindo, em eleições de conselheiro tutelar, mais de 90% das pessoas não votam, não participam. E eu acredito que a maioria apoia relacionamento natural que Deus criou entre homem e mulher, e eu acredito que também a maioria, até desses 90% que não votam, eles também querem profissionais que não transmitam promiscuidade e não cometam abusos contra seus pacientes, e todo esse contexto que nós sabemos que é melhor para a família. Não é perfeito, porque nós não somos perfeitos, mas existe um Deus que ele é perfeito. Então ele pode trazer a perfeição dele para abençoar a criança e adolescente, é a família num todo. Eu não estou dizendo que famílias heterossexual não tem falhas, não tem imperfeições, mas nós reconhecemos as nossas falhas e nossas imperfeições, principalmente em Cristo como único Senhor e Salvador, porque Deus nos dá a oportunidade do arrependimento e da conversão e ajuda do Espírito Santo para tal. Agora, há pessoas que estão falando que aquilo que é errado é certo e aquilo que é antinatural é natural. Então essas pessoas não buscam o socorro de Jesus Cristo, elas não buscam a palavra de Deus, elas não buscam arrependimento, porque elas se consideram certas e a maneira antinatural como se fosse natural e querem impor isso sobre a sociedade. Você tem que olhar uma pessoa que é um homem, aí se a pessoa fala que é a mulher, você tem que chamar o homem de mulher, mas é um homem. Então a pessoa muitas vezes não se aceita e quer que você aceita ou ela não se aceitar, porque a pessoa nasce homem e não se aceita homem, a pessoa nasce mulher e não se aceita mulher, e quer impor isso para a sociedade. A pessoa é um homem, aí ela se julga mulher e você tem que tratar como mulher porque a pessoa acha que é mulher, mas ali é um homem. Você pega uma ossada de milhões de anos atrás, ossada humana, ali a medicina vai discernir se é ossos de homem ou ossos de mulher, não vai discernir que tem outro gênero fora de macho e fêmea. Então é até contra a ciência, é anti a ciência. Se uma pessoa que é homem hoje e se considera mulher, e vice-versa, uma mulher que se considera homem, daqui a milhões de anos, e a Terra ainda estiver aqui, seres humanos, os cientistas encontrarem os ossos e forem fazer uma pesquisa, eles vão discernir se é ossada de homem ou se é ossada de mulher. Não é questão de se sentir, mas da realidade científica, da pessoa e da espécie, que não tem outra a qual Deus criou. Deus criou o homem e criou a mulher, e a própria ciência comprova isso, e os fósseis ósseos de seres humanos também hoje confirmam isso que está escrito nas Escrituras, e amanhã, milhões e bilhões de anos, também vão confirmar, encontrando ossadas humanas, se ali é ossada de homem ou ossada de mulher. Isso é um fato, não é achismo, não é religião, é um fato científico. São certos tipos de conceitos que é totalmente errado. Uma coisa não é porque a pessoa se julga para a mulher e eu tenho que tratar um homem como uma mulher como um homem. Então, muitas dessas pessoas estão se engajando dentro desse conceito, trabalhando, investindo na infância das crianças para doutriná-las a se conformar com o antinatural como se fosse natural. E nós devemos buscar
combater aquilo que não é de Deus e aquilo que não é bom para a família. Uma coisa é as pessoas errarem e assumir os seus erros e buscarem mudar. Outra coisa é a pessoa falar que o erro, que o errado, que a mentira é verdade, que o errado é certo, e a pessoa não buscar mudar. Ela quer que você muda, ela quer que você que tem aquilo que é certo e é verdade, principalmente de acordo com as escrituras, que você se arrependa da verdade, que você se arrependa do certo. Não, quem tem que se arrepender é quem está na mentira e quem está no erro. Não tem punição se você não votar, mas pode haver uma punição no futuro. Se a gente não votar num candidato que a gente veja que possa fazer um bom trabalho, possa entrar um que faça um mau trabalho e se considera que seja um bom trabalho. Então é isso que nós temos visto hoje na sociedade, principalmente também aqui no Brasil. Contextos onde o errado é certo e o certo é errado. Quando você não participa para contribuir com o certo, é porque você está contribuindo com o errado. Se você não está contribuindo com a verdade, você está contribuindo com a mentira. Se você não está contribuindo para a melhoria da família, então você está contribuindo para que a família se degrade. Se você não está contribuindo para a educação cristã das crianças, então você já está do outro lado. E se você estiver do outro lado e ouviu o que eu estou dizendo aqui, e você acredita no que eu estou falando, ainda há oportunidade para você se arrepender e vir para o lado de Cristo, como único Senhor e Salvador da alma. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, tudo de bom.